Para fechar nosso estudo sobre perspectivas, nós iremos falar agora das perspectivas aí que foram originadas, né, das projeções cilíndricas e projeções cilíndricas oblíquas, que são justamente as perspectivas cavaleiras. Então, a perspectiva cavaleira, nós vamos representar o objeto, né, com 3 dimensões, dando essa noção de profundidade. Porém, agora nós vamos ter que uma das faces do objeto vai estar no mesmo plano de trabalho e as outras duas vão estar oblíquas aí a esse plano, podendo estar com 30, 45 ou 60 graus. Então, vai haver apenas uma única direção para a representação de profundidade. Então, aqui eu tenho a minha linha de terra, né, a linha horizontal, que seria aí com relação ao observador. E agora eu vou ter apenas uma face frontal. Então, na perspectiva isométrica que nós vimos anteriormente, nós tínhamos apenas uma aresta frontal. Na perspectiva cavaleira, nós vamos ter uma face frontal. Então, essa face da frente vai estar encostada, né? Vai estar exatamente posicionada aqui a linha de terra. E eu vou ter apenas aí um lado indicando profundidade. Então, as demais faces vão estar inclinadas e vão indicar aí a questão de profundidade, ou seja, comprimento do meu objeto. Então, essa perspectiva cavaleira, ela vai ser o resultado da projeção cilíndrica oblíqua, como a gente falou, né, de um objeto sobre este plano. Estando esse objeto, se a gente fosse determinar aqui os eixos, ele teria aí que o eixo da largura e altura formam entre si ângulos de 90 graus e os demais eixos de profundidade vão ter 120, 135 e 150 graus. Sendo assim, a gente pode observar ainda que a perspectiva cavaleira ela é de fácil elaboração do desenho, assim como a isométrica, né? A gente pode ter uma leitura também do formato do meu objeto. Ela vai ter apenas um lado de profundidade, né? Mostrando aí a forma do objeto. Porém, a gente vai ter que calcular a redução nessas arestas de profundidade, porque elas vão apresentar aí uma leve deformação. Então, nós vamos ver como que a gente vai representar um objeto em perspectiva cavaleira, que é de fácil elaboração, porém, a gente tem que se atentar para a redução aí dessas arestas de profundidade. É uma perspectiva, né, aplicada, utilizada aí bastante também para desenhos mecânicos, mas também pode ser utilizada para representação arquitetônica, como também representação de tubulações em projetos hidrossanitários, sistemas de distribuição, entre outros. Basta apenas aí que a gente faça, né, as adequações aí necessárias. Aí o que acontece? Na perspectiva cavaleira, se a gente pode representar com essa face frontal na linha de terra e o eixo de profundidade vai ter 30, 45 ou 60, a gente pode observar que dependendo aqui da angulação, essa profundidade vai sofrer uma pequena deformação. Então, se eu fosse colocar o valor total do meu objeto, ele iria dar a noção de estar esticado. Por isso que, dependendo do ângulo que a gente utiliza, nós vamos ter que reduzir essas arestas de profundidade de acordo aí proporcional, né, ao ângulo utilizado. Então, o que é que acontece? Se a gente for representar um objeto em perspectiva cavaleira sem reduzir, sem aplicar a redução, né, decorrente aí do ângulo, ele vai ficar, como eu falei, com essa aparência como se fosse esticado, né, como se estivesse prolongando mais do que deveria. E quando a gente aplica a redução, agora sim eu consigo ver o formato correto do meu objeto, né, representado em perspectiva cavaleira, mas aí com a profundidade
com uma certa correção para que ele não fique com essa aparência de estar esticado mais do que deveria. Sendo assim, dependendo do ângulo, nós vamos ter aí uma redução a ser aplicada. Então, se o ângulo for de 30 graus, nós vamos reduzir para 3/4 do valor, ou seja, 75% daquele valor. Por exemplo, se eu tivesse aqui 10 centímetros, essa aresta, quando eu aplicasse a redução, iria ficar com 7,5. Se eu estou utilizando a perspectiva cavaleira representada com 45 graus, eu vou reduzir para 2/3. E se for com 60 graus, eu vou reduzir para 1/2, né? Pela metade o valor. Então, como que a gente iria construir uma perspectiva, né, um objeto em perspectiva cavaleira? Primeiro, eu vou colocar largura e altura com 90 graus para determinar aquela minha face frontal exatamente encostada, né, na linha de terra. E vou colocar a angulação, que eu quero apenas um lado agora de angulação, mostrando aí minha aresta de profundidade. Feito isso, eu vou analisar as vistas ortográficas do objeto que eu quero representar, assim como nós já fizemos para a perspectiva isométrica. Vou ver qual a face que está mais à frente, que está mais próxima do observador, qual a face intermediária, se eu tenho, né, arestas não visíveis. Então, faço toda essa análise e, a partir daí, eu começo a representar o meu objeto. Então, eu construo a minha face frontal e todo o sólido que está representando lá as larguras, alturas e profundidade do meu objeto. Porém, aqui, ó, eu já representei a profundidade aplicando aí o fator de redução. Então, se o valor lá do meu objeto era 6, representando na perspectiva cavaleira com 30 graus, vai ficar aí com 4,5. Depois eu vou colocar as demais arestas, né? Começar a representar as demais faces, lembrando todas as arestas que estão inclinadas, que mostram profundidade, devem ser reduzidas, né? Eu vou aplicar o fator de redução em todas as arestas inclinadas, somente nas arestas inclinadas. As demais, na vertical e na horizontal, permanecem com os valores verdadeiros. Depois que eu faço isso, eu desenho as demais arestas e vou apenas excluir, né, fazer todo o acabamento, excluir as linhas auxiliares, colocar o título e a escala do objeto que está representado, finalizando assim a perspectiva cavaleira, nesse caso, a que foi utilizada com angulação de 30 graus. Então, aqui nós temos, né, mostrando novamente um objeto de estudo que nós vimos lá quando a gente começou a estudar as vistas ortográficas, ele sendo representado por meio das vistas ortográficas e também por meio da perspectiva cavaleira de 30 graus. Além disso, assim como a perspectiva isométrica, eu posso posicionar aqui as faces do meu objeto de acordo aí, né, da minha necessidade, de acordo com o meu interesse, mostrando aí qual a face, né, que eu vou deixar sendo representada, se vai ser a frontal, superior e lateral direita ou se vai ser em algum outro posicionamento. Então, aqui finalizamos o conteúdo de perspectivas. Qualquer sugestão, qualquer dúvida podem ser expostas nos comentários e até as próximas videoaulas.